E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero ler com vocês um texto aqui que vai falar sobre o príncipe ali do templo de Ezequiel. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: aquele príncipe que está ali é uma figura de Jesus? Existem coisas que são básicas na interpretação da escatologia. Básica, escuta o que eu estou te dizendo. Existem coisas que são básicas, leite. Como, por exemplo, eu vou ler aqui um texto para você, vou pegar aqui Isaías, capítulo 11, tá? Um texto conhecido de todos, né? A gente já está careca de ler esse texto aqui, todos nós já conhecemos esse texto, então eu vou ler para vocês aqui, olha só, versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Isso aqui é uma profecia. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: essa profecia se cumpriu? Essa profecia, eu posso dizer que ela se cumpriu no passado, o que ela está se cumprindo hoje? Veja bem, um menino pequeno os guiará. Versículo 8: e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. Isso é uma profecia que, quando ela se cumprir, ela tem que se cumprir exatamente como está escrito aqui. Profecia é profecia. O que é uma figura, o que é um simbolismo, o que é uma sombra? Por exemplo, o sumo sacerdote entrar de ano em ano no tabernáculo, e depois que ele entra de ano em ano, né, ele sai e faz a expiação. Isso é uma sombra, isso é uma figura, isso é um simbolismo, isto é um apontamento, isto é uma figura. Por quê? Porque existiu alguém que teve comportamentos, atitudes, obediência à lei que aponta para o que é verdadeiro. Agora, eu posso dizer que essa profecia de Isaías capítulo 11 é uma profecia que é uma figura? É uma figura do quê? O que está escrito aqui não é isso que vai acontecer? Não vai haver uma criança brincando? Então, de fato, não haverá leão comendo palha como boi? Então, na realidade, não existirá uma criança de peito que toca, que encosta, né, que mete a mão na toca da áspide? Isso não vai existir? Ou essa profecia ela vai se cumprir cabalmente do jeito que está escrito aqui? Então, isso é o básico. Nós que cremos na literalidade do reino milenar, quando nós olhamos para esse texto, nós a interpretamos literalmente. Então, de fato, nós cremos que vai chegar um momento na história do mundo em que os animais voltarão a ter paz uns com os outros. Nós cremos que haverá meninos, haverá criança. Por quê? Porque haverá pessoas nascendo no período do reino milenar. E essas pessoas que estarão nascendo no período do reino milenar vão viver 1000 anos de paz. Essa profecia aqui não se cumpriu, e ela não é sombra, né? Isso aqui não é uma figura. Entrando por esse mérito, então, a gente estudando como que se interpreta as profecias, eu quero, então, pegar essa mesma regra de interpretação e nós lemos, né, sobre o príncipe. Será que esse príncipe, ele é Jesus? Ele é uma figura de Jesus? Lembra que eu acabei de explicar para você a diferença entre profecia e figura. Por exemplo, José é uma figura de Jesus. Josué é uma figura de Jesus. Mas Isaías 53 é uma profecia que fala acerca de Jesus. Entendeu? Figura são personagens e fatos que aconteceram que representa algo que vai acontecer futuramente. Profecia não. Profecia é uma palavra que foi emitida que o seu cumprimento é futurista. Percebeu? Então, tem essas diferenças aí. Isaías 53, né? Zacarias 14, por exemplo, ali é uma profecia,
não é figura de Jesus, voltando ali, é uma profecia. E quando você chega para estudar sobre o príncipe, olha algumas coisas aqui, caso eu queira aplicar esses textos a uma figura. Lembrando que figuras são personagens e fatos que aconteceram no Antigo Testamento que apontam, que representam, né, Jesus ou pessoas para um Novo Testamento ou para, né, um mundo por vir. Profecia não, profecia é algo que ela não aconteceu e quando ela acontecer tem que acontecer do jeito que foi profetizado, certo? Então veja bem, será que o príncipe de Ezequiel ele é Jesus? Vamos ver aqui, ó, Ezequiel 46, versículo 4 e 12. E a oferta queimada que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha e 1 carneiro sem mancha. E quando o príncipe fizer uma oferta voluntária, uma oferta queimada ou ofertas pacíficas, como uma oferta voluntária ao Senhor, abrir-se-lhe-á a porta que dá para o Oriente. E oferecerá sua oferta queimada e as suas ofertas pacíficas, como fez no dia de sábado. Então ele deverá sair e depois de ter saído, fechar-se-á a porta. Isso aqui é uma profecia. Isso aqui não é uma figura, um símbolo. Eu pergunto, isso aqui dá para encaixar com Jesus? Que porta é essa que ele abre e ele deve abrir no dia de sábado? E ele, mesmo depois de abrir essa porta, ele fecha essa porta. Será que isso aqui se encaixa com Jesus? Né? Veja o que diz aqui. Ele abre a porta que dá para o Oriente. Tá? Ele oferece a sua oferta queimada. Tá? E também as suas ofertas pacíficas. Ou seja, isso se faz no sábado. Então ele deverá sair. Depois de ele ter saído, feche-se-á a porta. Isso aqui seria uma figura de quê? Seria um símbolo de quê? Porque sábado remete ao dia de descanso. Ele está oferecendo sacrifícios. Porque, veja bem, Jesus só ofereceu um único sacrifício. E ponto final. Ele só ofereceu um único sacrifício. Ele não vai oferecer outro sacrifício. Jesus não faz sacrifícios. Se quisermos simbolizar esse texto, quem faz sacrifício somos nós. Mas por que nós fazemos sacrifícios? Porque nós pecamos. Se eu disser que isso aqui é Jesus glorificado, como que ele oferece sacrifícios? Veja bem esse texto aqui agora. Ezequiel 44, 3. E o príncipe, sendo ele um príncipe, se assentará ali para comer pão na presença do Senhor. Ele entrará pelo caminho do pórtico, do portão, e pelo mesmo caminho sairá. Então você veja que ele vai comer das ofertas, né, oferecidas ali no santuário, na presença do Senhor. Olha que interessante, na presença do Senhor dele. Mas foi feito sacrifícios. Esse príncipe não entra no Santo dos Santos. Ele fica na torre. Tudo que ele faz aqui é na torre, que somente ele tem acesso, que é a torre que fica de frente para o Oriente. Isso é Jesus? Jesus não tem acesso ao Santo dos Santos? Jesus não tem acesso ao Santíssimo Lugar? Ele come dos sacrifícios, ele come das ofertas ali, né, na mesa, mas ele fica aonde? Está aqui escrito, ó, ele entrará pelo caminho do pórtico do portão e pelo mesmo caminho sairá. Ele se assentará ali para comer pão na presença do Senhor, para comer o pão, para se alimentar. Olha aí, e é ele sozinho, porque é só ele que pode entrar ali. E aí ele come, depois que ele come, ele vai e sai pela mesma porta que ele entrou, pela do Oriente, e ele fecha a porta. E aí, isso aqui é Jesus? É Jesus quem faz isso daqui? Ele é um ser que
figura, representa aquele que não tem direito de entrar no Santo dos Santos? E tem mais. Ó, o príncipe receberá uma porção de terra de tamanho equivalente à dos demais tribos, chamada a porção do príncipe. Vamos ler o texto? Ezequiel, capítulo 48, versículo 21 e 22. O restante, ou seja, o resto, o que sobrou, tá? O resto, o que sobrou, será para o príncipe. Ah, isso é figura de Jesus. Jesus vai ficar com o resto, tá? Deste e de outro lado da santa oferta e da possessão da cidade, de fronte das 25.000 canas de oferta, na direção do termo oriental, para o ocidente, de fronte das 25.000 na direção do termo ocidental, correspondente às porções. Isso será a parte para o príncipe. Então o príncipe, ele não herda a porção sagrada. O príncipe, ele não pode residir no lugar santo. O príncipe, ele vai ter que morar no restante, no que sobrou, nas porções da esquerda e da direita, do leste e do oeste. E diz assim: isso será parte para o príncipe, a oferta santa, ou seja, está havendo repartições ali. A parte sagrada, a parte santa e o santuário do templo estarão no meio. A possessão dos levitas e a possessão da cidade estarão no meio do que for para o príncipe. É o que ele está dizendo. Eu fiz esse vídeo ontem no canal, você pode verificar, eu vou deixar no finalzinho aqui para vocês. Então tem uma faixa, vamos colocar aqui, ó, tem uma faixa. No meio dessa faixa tem uma repartição aqui. Essa repartição, que é chamada de porção sagrada, fica para os levitas. A parte de cá e a parte de cá fica para os do príncipe. Entende? Eles não têm direito a morar, a residir na porção sagrada. Isso é Jesus? É Jesus isso aqui? E diz assim, ó: e a possessão da cidade estarão no meio do que for para o príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim. Será a porção que irá para o príncipe. Especificou muito claro. Fica no meio. Um lado tem Judá, outro lado tem Benjamim. A faixa do meio. E no centro da faixa é a porção sagrada, que é onde ficam os sacerdotes. E é onde fica o templo. E é onde fica a cidade. E ali o príncipe não tem direito à porção sagrada. Isso é figura de Jesus? Jesus, então, a profecia que está relacionada a Jesus é pegar o resto, é pegar o que sobrou, é pegar o que ficou ali de rebarba de terra para ele, e ele não tem direito à porção sagrada. Essa profecia é para Jesus? Então tá bom, cada um com seu cada um, tá? Diz mais o texto aqui, ó. O príncipe será alguém que ocupará um cargo de liderança entre o povo judeu. Ezequiel 45, 16, 17 e 22. Ó. Todo o povo da terra dará esta oferta para o príncipe em Israel. Sob o príncipe estará a responsabilidade de queimar as ofertas de cereais e as libações, nas festas, nas luas novas e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele deve preparar a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e as ofertas pacíficas, para expiar pela casa de Israel, e naquele dia o príncipe proverá por si mesmo e por todo o povo da terra um novilho como oferta pelo pecado. Pelo pecado. Isso aqui é uma figura de Jesus? Isso aqui representa Jesus Cristo? Representa a igreja? Lembra que esse é um texto para ter um cumprimento no reino milenar. A igreja vai pecar no reino milenar? Porque isso não pode ser hoje. Porque aqui trata de herdar a terra. Isso aqui só acontece depois que se distribui a herança da terra ali. Não foi distribuída nenhuma herança da terra. Você herdou alguma terra, por um acaso? Não herdei nada. Jesus já voltou? Já houve a restauração? Não houve. Isso é um cumprimento para hoje? Não é. Porque para ter esse cumprimento, tem que haver a restauração da terra. A terra tem que estar restaurada.
É o que diz no capítulo 47, capítulo 48 de Ezequiel. A terra tem que estar restaurada para que isso aconteça. É por isso que esses episódios ocorrem depois do Gog e Magog. Então, uma profecia para o futuro, não é para agora. E quando se remete para o futuro, ele está fazendo um apontamento para esse ser que nascer, que vai cumprir essa profecia, ele vai pecar. Ele peca. Isso é para a igreja vai estar pecando no reino milenar? Os sacerdotes pecavam, por quê? São personagens e fatos que ocorreram. Isso aqui é uma profecia. É a mesma coisa de eu pegar a profecia que vai falar sobre os velhos completarão seus anos e aplicar para a igreja. Por que eu não posso aplicar para a igreja? Se eu estou aplicando profecia de pecado para a igreja, por que eu não posso aplicar profecia de morte para a igreja também? Não é? Por que eu não posso fazer isso? Já que a gente está brincando de interpretar a Bíblia. As profecias que falam sobre as nações estão bem claras. Nascem, casam, constroem, pecam, morrem. Não é? Profecias voltadas para as nações. Eu quero que me apresente uma profecia voltada para a igreja em que ela peca no reino milenar. Não tem. Pô, e essa aqui é para a igreja. Isso aqui é para a igreja, né? Essa profecia aqui, que o cumprimento dela é no momento em que a igreja herda a terra, a igreja e todos os habitantes, né, da terra vão morar em um local. Eu estou dizendo caso eu cresça que essa profecia é para a igreja. Porque se é para a igreja, ela só tem um momento de se cumprir. Qual é o momento? No momento em que é restaurada a terra e que as herdades são distribuídas para a igreja herdar a terra. A igreja não está herdando a terra. Então, como que fica a profecia em que ele faz sacrifícios pelos seus próprios pecados? Pelos seus próprios pecados. E tem mais. O príncipe poderá casar e ter filhos. Ezequiel capítulo 46, 16, 18. Ó. Assim diz o Senhor Deus, se o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é a herança deles. Será a possessão de seus filhos. Será a propriedade deles por herança. Mas se ele der um presente da sua herança a algum dos seus servos, pois Jesus tem filho? Jesus tem filho? Né? Algum de seus servos será deste até um ano do jubileu. Tá? Então, se eu aplicar isso para Jesus, primeiro, Jesus vai ter que casar. Ele casa, e na medida em que ele casa, ele distribui a sua herança, né, para os seus filhos. Mas se ele der uma parte da terra para o servo, a cada 50 anos o servo tem que devolver para o príncipe. E aí? Aonde que isso se aplica para a igreja? Quer dizer que Deus vai dar um pedaço de terra para a igreja e depois vai tomar de volta? Como é que é essa história? Vamos lá. Então tomará para o príncipe, ó, tomou de volta. Entregou e tomou de volta. Tomará para o príncipe, pois a herança pertence a seus filhos. Então, ele está dizendo, olha, o príncipe já herdou aquela porção de terra. Aquela terra que ele herdou é dele e da família do príncipe. Mas se o príncipe resolver presentear, dar de presente para um dos seus servos, ele pode. Mas a cada 50 anos, né, ou seja, completou 50 anos, no ano do jubileu, essa pessoa que recebeu esse presente dele tem que devolver para o filho dele. Entendeu? E isso vai sendo contínuo, tá? O príncipe não tomará nada da herança do povo para forçá-lo fora da sua possessão. Ou seja, o príncipe não vai poder tirar antes do tempo devido. Da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos. Ou seja, ele não poderá, por exemplo, tirar um pedaço de terra de outras tribos, porque Deus já deu uma linha de faixa para ele poder ter como terra dele. Então meu povo não será espalhado, cada um da sua possessão. O que isso significa? Que a terra já foi dada como herança.
Percebeu? Então, como que eu posso aplicar essas profecias para Jesus? Um homem que casa, um homem que tem filho, um homem que peca, um homem que faz sacrifícios. Jesus, quando ele se tornou um sacrifício, foi por causa os nossos pecados foram transferidos para ele. E ele morreu uma só vez, acabou. Agora o que ele faz é interceder. Eu faço sacrifícios diários porque eu peco. Agora, eu pegar profecias que falam do reino milenar e aplicar para a igreja na eternidade, gente, até o templo precisa ser purificado. Tem rituais de purificação do templo. Quer dizer que eu estou purificando a Nova Jerusalém? Então, pegar esses textos e fazer uma aplicação para Jesus e para a igreja fica impossível. Por quê? Porque isso é uma profecia. E outra, se isso é uma profecia, fica a pergunta, esta profecia vai se cumprir do jeito que está escrito ou não? Ou essa profecia vai se cumprir de forma diferente do que está escrito? Está escrito que fulano de tal pegou um ônibus e vai até local X. Não vai ser assim? Ele vai pegar um helicóptero e vai até o local Y? Vai se cumprir tudo diferente do que está escrito? Tudo que está escrito aqui não vai se cumprir do jeito que está escrito? Porque até se for uma figura, tem que se cumprir do jeito que está escrito. A figura de linguagem, o simbolismo, não pode fugir do que está escrito. Se o texto está dizendo que vai pecar, é porque vai pecar. Se o texto está dizendo que vai ter filhos, é porque vai ter filho. Ah, mas espiritualizei. Beleza, espiritualiza o pecado então. Espiritualiza o sacrifício para os pecados então, para a igreja. Não dá, meu irmão, não dá. Então a gente tem que ter muito cuidado, esses textos não se referem a Jesus, não se referem a Davi, não se referem a ninguém da igreja glorificada. Esses textos se referem a pessoas de carne e osso não glorificados, que estarão no reino milenar, ali, participando de tudo que se refere ao reino milenar, inclusive ao mecanismo, à complexidade, né, a toda a forma e a engrenagem de viver com sábado, festas de luas novas, que está isso em Isaías, né? Tabernáculo, que está lá em Zacarias 14, festa da Páscoa, que está em Ezequiel, né? Está tudo lá. O calendário das festas estão todos lá. E para ter tabernáculo tem que ter as outras festas ali. E essas festas vão se cumprir, porque está escrito nos profetas. Amém? É isso daí. Fica com essa palavra em nome de Jesus.